Abençoado, esse celular é um verdadeiro sucesso. Ele cortou ali na hora para a gente continuar. Mas o que nós estávamos? Nós estávamos ali na ceia, né? O que está escrito lá em Mateus 26, 17? Foi onde cortou ali, né? Graças a Deus. Então vamos ver. Mateus 26, no versículo 17. Nós estamos falando da ceia, né? Vamos ver o que está escrito. Amém, Abba Pai. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparos para comerdes a Páscoa? Não é ceia, amém, abençoado? Aqui é Páscoa. Essa é a pergunta que foi feita, né? E aí, se você continuar lendo, você vai ver lá embaixo que ele vai falar assim lá embaixo, ó. Cadê? 18. E lhes responderam: ide à cidade, olha só, abençoado, ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, olha só, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa. Então é Páscoa e não ceia. Ceia maravilhosa é essa que nós estamos tendo aqui da palavra de Deus, né? O verdadeiro alimento sólido para a glória de Deus. E você precisa estar debaixo de um apostolado para poder receber todas essas palavras da parte de Deus. Por isso que em graça você não ministra para a carne, você ministra para o Espírito, para a glória de Deus, né? Vamos ver mais um aqui? Vamos aqui em Lucas 22. Amém, abençoado? Lucas 22, 7. O que está escrito? Chegou o dia das festas dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. A Páscoa, abençoado, era comida em casa. Amém? Não é ceia que hoje é falado, é feita, né? Até hoje ainda é feita. Mas o nosso apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, falou algo interessante. Vamos lá em 1 Coríntios, e diga-se de passagem que eu ministrei essa ceia muitas vezes. Naquele tempo, abençoado, eu não tinha sido ainda descortinado, né? O véu ainda não tinha sido tirado, né? Então vamos ver aqui, lá em 1 Coríntios 11, vamos ler o que ele diz no versículo 17. Aqui a igreja de Coríntios, você sabe que era uma igreja, tinha de tudo, né? Tinha carnalidade, ela era abastada em tudo, né? E os irmãos se reuniam ali, como eles diziam lá, para celebrar a ceia, né? Mas na verdade nós hoje já sabemos, eu já acabei de ler, é Páscoa, amém? Então olha só o que o nosso apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo falou assim: imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Amém, abençoado? Por isso que em graça você pega o fardo de Jesus, que é leve, suave, não acrescenta dores. Aprendei dele, nós aprendemos dele, que é manso e humilde de coração. Mateus 11, a partir do 28, depois você lê lá também. Amém, abençoado? É como está escrito, do jeito que está escrito. Nosso ministério, você vai ver todos os canais do nosso ministério, depois que você entrar lá no nosso site, você vai perceber que lá você vai encontrar diversos canais no YouTube, você vai ver as ministrações no Facebook, Instagram, e tudo o que você vê lá, você vai perceber que a fala é uma só, o jeito de ministrar é um só, o entendimento é um só. Filipenses 2:2, completar o meu gozo, tendo a mesma forma de pensar. Assim como o nosso apóstolo Marcos Gomes, do Ministério MGA, sua pastora Sueli, também imitam a Paulo, que imita a Cristo, nós também os imitamos. Por isso nós pregamos, ensinamos e cremos como está escrito, do jeito que está escrito. Por isso que nós sempre falamos, qualquer um, lá se você entrar no nosso site você vai ver, se estiver escrito, nós cremos. Amém, abençoado?
Então vamos lá em 1 Coríntios 11, 17, o que o nosso apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que eu já falei para você, que você vai ler lá em Atos 9, como é que isso aconteceu. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajunteis não para melhor, e sim para pior. 18. 1 Coríntios 11, 18. Porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, até creio. 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. É uma exortação que Paulo está falando. Olha só, quando o Senhor, olha só, abençoado, escuta só o que o apóstolo está falando. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Amém, abençoado? Então, você pode continuar lendo aqui, você vai ver que Paulo lembrou de quando o Senhor Jesus reuniu os 12 lá naquele local onde ele mandou Pedro e João preparar a Páscoa, que não é ceia. E aqui Paulo está confirmando, ó, não é ceia, hein? Amém, abençoado. E aí ele vai falar, se você continuar lendo, ele vai falar assim, ó, porventura não tem casa onde comer, porque a Páscoa era comida em casa. Amém? Então, abençoado, é importante que você esteja debaixo de um apostolado. E no nosso caso, estamos debaixo do ministério Graça e Apostolado, para a glória de Deus. E para encerrar, 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1, versículo 18. Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Vamos achar aqui, abençoado, o que está escrito, amém? Sabendo que, 1 Pedro 1,18, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do seu modo fútil procedimento de vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Essas obras que existem, que é feito, com todas essas que eu citei, elas hoje são desnecessárias. Você crê pela fé que você é salvo pela graça de Deus em Cristo. Você crê pela fé que você não tem mais nenhum pecado. Ela aniquilou o pecado na sua carne. E que você, diante de Deus, você já é justificado por esse sangue que Ele te comprou. Leia lá, Romanos 4, 25. E você vai ver o que eu estou falando. Vai ler, entender, se regozijar, se alegrar, dançar, louvar, adorar o Senhor. Por esse preço que Ele pagou por você e por mim, naquela cruz do Calvário. Não foi de graça, teve um preço de morte, derramou sangue, para que você e eu hoje não tenhamos que fazer nenhum tipo de obra, e sim crer pela fé naquilo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Vamos ver, só para encerrar mais um aqui, 2 Coríntios 5,18. E aí nós encerramos aqui para a glória de Deus. Amém? 2 Coríntios 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu um ministério de reconciliação e não de divisão. Por isso que eu e você não temos que brigar.
Por isso que eu falei para você pegar a sua Bíblia, pegar um papel, pegar uma caneta, para que quando você lê, ele, o Espírito Santo que habita em você, está escrito que ele é o Espírito Santo da verdade. Te conduz na verdade e te ensina toda a verdade. Ore a ele para que ele te conceda, para a glória de Deus, esses mistérios, essas maravilhas de Deus em Cristo, que nos deu esse ministério da reconciliação e não da divisão. Eu não tenho que discutir com você, eu não tenho que brigar. Abençoado, leia a sua Bíblia, creia como está escrito. Não creio, glória a Deus, abençoado. Não vamos entrar nessa não, vamos ficar em paz, eu e você, amém? Você segue a sua vida, eu sigo a minha, e nós podemos um dia, dependendo da vontade, que é boa, perfeita, agradável do Espírito Santo, te conceder a revelação. Ah, abençoado, será maravilhoso demais nos regozijarmos juntos no Senhor. Amém? Declaro que você tenha o seu melhor hoje. Declaro que Jesus Cristo te dá saúde para poder usufruir de tudo que Ele tem preparado para você. E oro também para que o Espírito Santo da verdade te conduza na verdade e que também te conceda o crer nele e também o padecer por ele, como está lá em Filipenses. Amém, abençoado. Graça e paz. Glória a Deus pela sua vida.